Pessoal, tudo bom? Vamos conversar sobre escola de pacientes, capítulo de hipertensão. Relembrando, a estratégia da escola de pacientes DF é baseada em dois pilares. Educação permanente da equipe de saúde, que com os alunos e supervisores são os operadores da escola de pacientes, usando os anexos de cada capítulo. E dois, autocuidado apoiado, com foco na educação popular em saúde, para o usuário paciente ter mais ferramentas de cuidado, conhecimento aliado à sensibilização. Juntando isso, a gente está falando sobre segurança. Se for para escolher uma palavra-chave, é segurança. Esse livro é muito marcante, The Checklist Manifesto. Conta como ter organização aumenta a segurança e evita tragédias. Por exemplo, como o número de quedas de avião despencou depois que o uso de checklists passou a ser obrigatório para aeronaves. Essas tragédias evitáveis valem para aviões e valem para os atendimentos em saúde. Para esses cenários de tragédia evitável, um cenário mais comum do que deveria ser. Nesse exemplo de sacolinha de remédio de uma paciente em visita domiciliar, a pessoa com analfabetismo funcional, retinopatia diabética, catarata, sem rede de apoio familiar, e esses são os remédios para pressão alta e diabetes, tudo misturado. Como a gente faz para ajudar ela a se proteger? Com os minutos contados, pressão assistencial, todas as dificuldades que a gente conhece tão bem. O que a gente pode fazer? Para diabetes, para asma, para escabiose, para hipertensão. Tem milhares de coisas para falar. E o foco dessa apresentação é especificamente sobre o capítulo de hipertensão. Então a gente vai focar. Lembrando que o conjunto de ferramentas de educação e saúde da Escola de Pacientes DF já foi usado para mais de 14 mil atendimentos médicos desde 2016. Relembrando que é um capítulo da Escola de Pacientes DF, uma pasta própria para cada condição ou doença, com 12 anexos de arquivos digitais, que operacionalizam as consultas no serviço de saúde. Capítulos que incluem hipertensão e diabetes, cobrem asma, escabiose e pré-natal. Para o que é mais prevalente, para o que é mais grave. Para o que virou projeto terapêutico singular, para estudos de caso dos alunos da Universidade de Brasília, para o que quer que seja. Esse é o modelo dos capítulos. Todas as condições, que viram capítulos, tem essa pasta modelo copiada e colada. Em cima do modelo, as informações específicas vão sendo editadas em cada arquivo de texto durante a fase de desenvolvimento. Os anexos da versão no primeiro semestre de 2019, versão 20, são os seguintes. 1. Orientações, parte de educação geral em saúde, que vai impressa com a pessoa para casa. Orientações em linguagem acessível e letras grandes, incluindo links de sugestão de vídeos no YouTube para escrever um livro, mas aí já são outras apresentações. E a parte operacional de anexos para receituário, exames, relatórios, referências, fluxogramas, treino prático, que é outra apresentação para cada um desses. E com parte técnica específica no pré-estruturado, com anotações sobre anamnese, exame físico, avaliação, plano e autoria do capítulo. Nossa conversa vai focar nos próximos minutos em cada um dos anexos de hipertensão. Começando pelo anexo 1, orientações, vamos ver o passo a passo. Com tópicos gerais de cuidados para a hipertensão, orientações de estilo de vida, alimentação, medicação, que inclusive tem pontos em comum com outras doenças crônicas não transmissíveis, principalmente diabetes e obesidade. E destaque de espaço para livros, vídeos e links indicados. Esse espaço é especialmente interessante. Aqui a gente tem espaço para colocar desde entrevistas do Drauzio Varela, da Jujute, até material em história em quadrinhos para dificuldade escolar. São livros e links que normalmente a gente não tem tempo para passar numa consulta, mas que podem ter espaço protegido, para o que foi interessante, para o que for útil. A evolução do Prescreva um Livro dentro da escola dos pacientes, incluindo além de livros, também indicação de vídeos e filmes para rir ou refletir, e links para leitura, que vão com tabela de orientação específica por categorias, o que a gente espera que o usuário tenha que saber da sua própria condição de saúde, como medir a pressão, quais são as consequências possíveis da falta de controle e os alvos de tratamento, reforço de tratamento e principais exames que devem ser feitos. E também tabela para a medida residencial de pressão arterial, para ele relembrar tudo que pode afetar a pressão e ter mais poder na palma da mão para poder medir a própria pressão. Pode ser com um aparelho próprio ou na unidade de saúde, no vizinho, na farmácia, onde for. Mas o conhecimento está com ele. Usar o potencial que a pessoa tem para ela poder se cuidar. Esses anexos saem na mão da pessoa para ela poder ter na pasta saúde dela. Anexos impressos pelo operador da escola de pacientes. Os outros anexos não vão direto para o usuário, são voltados para o operador que está atendendo, conseguir garantir o padrão mínimo de cuidado nas consultas. Quando é o caso, ele imprime. Para o anexo de receituário, tanto tem a lista dos princípios ativos mais comuns para montar as receitas no prontuário da escola de pacientes, também outra apresentação,
quanto tem as páginas com princípios ativos mais prescritos, como no exemplo desse print. Para o laboratório, um exemplo da primeira avaliação laboratorial, seguindo a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, bem como para raio-x de tórax, também seguindo a diretriz, e para outros exames também tem anexos. Também ficam disponíveis para imprimir pedidos desde eletro até ecocardiograma, por exemplo. Anexo de modelo de relatório, com o principal para ser preenchido em cada encaminhamento. E últimos anexos são de parte técnica específica, tanto para referência quanto para treinamento. Para confirmação fácil, a um clique de distância, o fluxograma já está ali no print, com um link para referência logo acima, poucos segundos de distância. E as referências usadas para elaboração e atualização do material, que é incessante, com a educação permanente da equipe, parceria principalmente com a Universidade de Brasília, mas também com vários supervisores técnicos de especialidades focais. Nesse sentido, os treinos práticos são um destaque, aplicados toda semana nas aulas do último semestre do Internato de Medicina do UNB. Treinos que seguem o estilo de provas práticas de residência, que ajudam a treinar de forma mais eficiente o padrão mínimo de cuidado num cenário controlado. Um passo a passo com checklist das principais partes do atendimento para aquela condição, e a parte técnica final, anotações para orientar o pensamento e revisão de quem está em dúvida no assunto, que são os pré-estruturados, com parte geral de anamnese, exame físico, avaliação em plano, junto com a autoria dos operadores e supervisores envolvidos no capítulo, além das madrinhas e padrinhos comunitários, que ajudam na difusão do conhecimento dentro da comunidade. Para terminar, um anexo extra é o scan da ficha de encaminhamento para o ambulatório de atenção especializada em hipertensão e diabetes. Essa ficha, elaborada junto com a atenção secundária e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, otimizou muito e guiou o processo de cuidado para hipertensão e diabetes, com identificação geral, tópicos para o encaminhamento de diabéticos e hipertensos de alto risco, anamnese, incluindo exames padronizados e medicamentos em uso. Isso na parte da frente. Ainda tem o verso da ficha de estratificação, focado para o diabético de alto risco ou para o hipertenso de alto risco. Tem muito para a gente conversar de referência e contra-referência para os usuários de risco cardiovascular aumentado, mas é tanto assunto que já é outra conversa. Esses anexos de arquivo de texto editável em Word são da pasta específica para os desenvolvedores que estão trabalhando em cada capítulo, e depois ficam em formato PDF para cada operador poder usar no seu próprio cenário de prática depois. Cenários de pressão assistencial grande, esses PDFs principais para atendimentos clínicos iniciais, já ficam no mesmo arquivo para facilitar o atendimento, com padrão mínimo de cuidado. Faz muita diferença, igual fez na epidemia de dengue de 2019, com explosão do número de casos atendidos, mostrado no quadrado laranja. E essa estratégia vale para epidemias de doenças agudas infecciosas e também para as de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes. Ter os anexos sequenciais, já um Ctrl+P de distância, faz muita diferença para aumentar acesso. E dá para escolher quais páginas vão ser impressas com poucos cliques no computador. O pacote em PDF permite a impressão até mesmo a partir do celular, com impressora Wi-Fi, por exemplo. Esses são os anexos, esse é o capítulo de hipertensão. Essa é a Escola de Pacientes DF. Muita coisa em pouco tempo. Em resumo, a gente está falando de orientações impressas, que fazem diferença mesmo para quem tem dificuldade de leitura. Orientações que servem também para a família, para os vizinhos, para a rede de cuidado, com os links para material audiovisual na internet. Organização e anexos que facilitam a coordenação de cuidado e oferta de saúde nos vários níveis de atenção, para ter rede de saúde que funcione e seja efetiva. Ele pode usar tudo ou pode usar só uma parte. É saúde, é educação, é cidadania, é direito. Conhecimento que transforma e que dá poder para a pessoa se determinar. Milhares de explicações e detalhes, tanto para o usuário paciente quanto para o operador que está atendendo. Mas fica para outras conversas. Conversas que contam inclusive com doutorado em curso no UNB para otimizar a entrega dos produtos de educação e de saúde da Escola de Pacientes DF, para quem precisa. Ajustar para que esses produtos sejam entregues da forma mais eficiente possível. Os autores dessa apresentação fomos esses, e uma parte desse conjunto de apresentações está disponível na internet, no YouTube. A gente tem um longo caminho pela frente. Vamos caminhar juntos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.